Olá, é, hoje um vídeo para prestar uma homenagem aqui ao Paulo Soares, né, o amigão da galera, né? Eu comecei a ver futebol lá nos anos 90, né? E o Paulo Soares, né, infelizmente se foi hoje. O Paulo Soares foi um dos narradores assim um dos melhores narradores que o Brasil já teve. Ele tinha um vozeirão assim, uma voz muito bonita, e ele era também um cara super engraçado, né? Ele ficou muito conhecido assim pela ESPN, né? Mas ele teve outros momentos assim na carreira dele, e eu resolvi fazer um vídeo aqui em homenagem a ele. O Paulo Soares, ele começou a carreira ali aos 15 anos, né, na Rádio Clube de Araras, né? E ele teve passagens aí pela Rádio Gazeta, pela Rádio Record, né? E eu peguei pouco, assim, dele no rádio. Eu lembro dele na Rádio Bandeirantes, né? Trabalhando com o Alex Miller, o Quesada, né? E lembro também dele no projeto Rádio Estadão ESPN, né? Onde ele fazia... onde praticamente a equipe da ESPN trabalhava na rádio, né? Foi um projeto bem legal, assim, da ESPN Brasil, junto ali, às vezes, com a Rádio Eldorado ou com a Rádio Estadão. E o Paulo Soares, ele, além de ser um excelente narrador, né? Eu o conheci como narrador do SBT, né? Ele narrou no SBT, fez parte da equipe do SBT nos anos 90, quando o SBT transmitia Copa do Brasil, Torneio Rio São Paulo, né? Esteve presente nas coberturas da Copa do Mundo, esteve na Copa do Mundo de 98 na França, fez parte da equipe. E pouca gente até, acho que não sabe disso. O Paulo Soares, ele narrou o último jogo do SBT, quando o SBT voltou agora a transmitir futebol, né, depois de muito tempo, né, agora em 2020 com o Campeonato Carioca, com o Theo José, né, depois comprou a Libertadores, mas o SBT ele praticamente encerrou, deixou de transmitir futebol em 2003, né, e em 2003 o SBT transmitiu a Copa Ouro, que é a Copa da CONCACAF, né? E a equipe a equipe que fazia, e na época, né, a Copa Ouro, para você entender, por que o SBT transmitiu essa competição? Porque o Brasil, ele levou a sua seleção olímpica, né, como convidado, né? Foi convidado a seleção brasileira, e o Brasil enviou então a seleção olímpica, né, visando ali a preparação pro pré-olímpico, para as Olimpíadas de 2004. E o SBT transmitiu a Copa Ouro, e a equipe do SBT era encabeçada por ele, como narrador, o Júnior, que hoje está o Maestro Júnior, que hoje está na TV Globo, e o Benjamin Bach. O Benjamin Bach, ele foi comentarista do SBT, né? Ele já trabalhava, veja só, o Benjamin Bach que hoje está no SBT, o Benjamin Bach, ele trabalhou no SBT nessa época, ele teve uma oportunidade como comentarista, né? No SBT. A primeira, acho que, experiência do Benjamin Bach, a primeira vez que eu vi assim, o Benjamin Bach foi nessa época aí, comentando os jogos da Copa Ouro. O amigão, ele trabalhou em praticamente todas as emissoras aqui de televisão, né? Ele trabalhou na TV Gazeta, na TV Record, na TV Cultura e no SBT, como eu disse. E ele foi um dos caras fez parte das primeiras equipes daquela era de ouro da ESPN, né? Ele trabalhava primeiro quando a ESPN chegou aqui no Brasil como TVA Esportes, né? E aí depois teve o nome mudado para ESPN Brasil, né? E o Paulo Soares sempre foi um dos nomes, assim, um dos principais nomes da ESPN, né? Fez parte durante muito tempo daquela equipe ali que tinha Everaldo Marques, Romulo Mendonça, Dudu Monsanto, né? Aquela equipe da ESPN. E o Antero, né? Ele era conhecido, né, como o amigão, né, o amigão da galera, né? Ele recebeu esse apelido em 1980 através do colega
que até foi colega dele, né, até recentemente, que é o Oswaldo Pascoal, né, o Oswaldo Pascoal que hoje está trabalhando na ESPN, foi o cara que deu esse apelido para ele, né, ele ficou conhecido como o Paulo Soares, o amigão da galera, né, o amigão, né, e o Paulo Soares, ele ficou muito conhecido, né, por ele, além de ótimo narrador, excelente narrador, ele tinha uma voz muito, um vozeirão, assim, uma voz maravilhosa. O Paulo Soares, ele ficou conhecido como apresentador do Sport Center, né? O Sport Center que... Hoje você vê o Sport Center na ESPN, esse modelo que a gente vê aí passando de tarde, né? Na hora do... ali 10 da manhã, né? O Sport Center tem umas 2, 3 edições, mas o Sport Center clássico, assim, né? É aquele formato telejornal mesmo, com um apresentador e um cara ali que normalmente é um co-apresentador, um comentarista do lado. E ele formou uma dupla, assim, muito marcante com o Antero Greco, né? O Antero Greco foi o grande fiel escudeiro dele na ESPN, e ele fazia muito sucesso. O programa dos dois era o programa que fechava o dia na ESPN, passava ali 11 horas da noite, meia-noite, né? E era um programa super engraçado porque era um telejornal com as notícias do dia, né? Do que aconteceu, um resumo do que aconteceu no dia esportivo, mas era um programa também de que você dava altas risadas, porque os dois ali faziam umas piadas, umas brincadeiras, faziam uns comentários ali, né? Vinha uma notícia ali, chamava uma notícia aí meio curiosa, e aí o Paulo Soares ele acabava caindo na gargalhada, né? E o Antero também acabava caindo na gargalhada. E eu acho que muita gente conhece o Paulo Soares e o Antero Greco por causa do CQC. Lembra do CQC? O CQC tinha o Top 5, né? Que ele pegava os 5 momentos assim mais que tinham feito sucesso na semana na televisão. O Top 5 era meio que o Viralizar de hoje em dia, né? Que a gente fala. E o Antero Greco e o amigão, né, o Paulo Soares, eles apareciam direto, né? Porque, pô, eles iam ler uma notícia lá e eles não conseguiam segurar as risadas dele. Quem não se lembra do famoso Milton Caralho, né, jogador que o São Paulo tentou contratar, né, ali em 2020, né, na época ali do Bausa, né, na época do Bausa, né, e aí o amigão ele solta, pô, e o Tricolor aí está perto de anunciar a contratação do atacante Milton Caralho, e aí ele fala, vai ser difícil, né, e aí o pessoal enche, e aí começa, né, todo mundo começa a rir, ele começa a rir, o pessoal da produção começa a rir, o Antero também. Esse vídeo é muito engraçado, é um dos vídeos marcantes dele. Também teve quando ele fala quando ele vai dar as notícias da Ligue 1, né? E ele fala um gol foi do Carrilho, outro foi do Rodelano. E aí ele teve os gols da Série B e ele fala Rodolfo deu. E aí ele cai porque ele se liga no que ele falou, né? Então ele sempre sim, tinha esses momentos engraçados, né? Teve também quando o Martoni veio falar de rugby no programa, né? E aí ele foi dar uma notícia do jogo entre França e acho que era França e Inglaterra, França e Nova Zelândia, né? E aí ele fala que o jogo, assim, o número 8 da França, o Luiz Picamoles, e aí os caras não seguram e começam a rir, né? E aí esses vídeos estão na internet, estão no YouTube, são muito engraçados, são momentos muito legais. E eu acho que teve uma galera que conheceu, que talvez nem assistia o Sport Center, e conheceu o Antero através do CQC, né? Por conta do que ele aparecia no Top 5. E aí o Antero, ele infelizmente passou por problemas na coluna, né? Vinha sofrendo com problemas na coluna. Ele passou por vários procedimentos para tentar corrigir o problema de coluna, para tentar voltar. Ele voltou uma época ali, na época da pandemia, acho que 2020 ou 2021, ele conseguiu retornar à ESPN, né? Foi muito legal esse retorno dele, né? Teve um vídeo homenageando a volta dele, né? A equipe aplaudindo ele, o Antero, né?
e ele reeditando a dupla eterna com o Antero. E infelizmente ele estava internado agora no hospital, acho que era o Sírio-Libanês, né? E ele veio a falecer por falência múltipla dos órgãos. Ele sofreu bastante nos últimos dias, nos últimos tempos de vida dele. E muito triste também porque o companheiro dele, né, o Antero Greco, ele faleceu também há cerca de um ano e pouco, né? E acho que a última vez que todo mundo acho que viu o Paulo foi exatamente no dia da morte do Antero, né? A ESPN também fez um programa em homenagem ao Antero. A ESPN fez um programa noturno, né, homenageando o Antero, e foi o Alex Tseng, né, trabalha lá na ESPN, foi na casa do Antero, foi na casa do Paulo, e o Paulo falou, e o Paulo se emocionou, né, e esse momento também está na internet, né, e aí agora perdemos o amigão, né, e agora ele, enfim, vai poder descansar, né, porque ele sofreu muito assim nos últimos momentos dele, nos últimos tempos, e ele vai poder enfim descansar, e ele vai poder reencontrar o grande amigo dele, o grande parceiro dele, o Antero Greco. E é uma pena só que a gente não vai ter mais os dois, né? A gente não vai poder mais rever essa dupla ou voltar a ouvi-lo, a vê-lo no Sport Center ou a ouvi-lo, né, narrando um jogo. E é uma pena, né? A gente que gosta de esporte, né, que aprendeu a gostar de esportes lá na época, na década de 90, lá nos anos 80, 90, a gente está vendo vários ídolos, né, nossos indo embora, né? A gente está vendo o Silvio Luiz indo embora, o Apolinho, né? Tivemos o Antero, né? E agora o Paulo Soares, né? Uma pena, né, cara? Muito, muito, muito triste, muito triste. Mas fica aqui a lembrança dele, né? Assim, ele tá aí. Quem tiver com saudade dele vai poder matar a saudade no YouTube aí, com os vídeos dele que eram momentos assim muito engraçados, né? O Sport Center ele era meio que um telejornal que dava um bônus para você, né? Que você ainda ria, né? Que você ainda poderia terminar a noite rindo, dando risada, porque era muito engraçado o Paulo e o Antero. Mas é isso, quis prestar essa homenagem ao Paulo Soares, o amigão. Descanse em paz, Paulo, e muito obrigado por tudo aí, por todos os momentos que você proporcionou, né? Que a nós aí, a mim e aos fãs do esporte aí na televisão. É isso. Até a próxima.